Ótimo. Meu maior medo era cair daqui e eu venci ele. Certo? Bom dia, pessoal. Cara, que sessão incrível. Começar no hall, eu acho que mostra pra gente que a gente não precisa de nada. A gente não precisava dessa sala de nada mesmo, assim, sabe? Talvez se a gente não tivesse o violão, não tivesse mais nada, a gente teria uma coisa que a gente recebeu quando a gente nasceu, que é a nossa voz. E a gente tendo a nossa voz, a gente vai para qualquer lugar, a gente faz qualquer coisa. O pessoal de Floripa é a prova disso, que com uma voz, eles viram alguma coisa, eles olharam, eles enxergaram, eles ouviram. Cara, com uma voz, eles tocaram todos os sentidos dele. E essa mesma voz, ela paira sobre você, ela descansa aqui sobre as suas cordas vocais. E a única coisa que você precisa fazer é abrir a sua boca, e então tudo vai mudar. O mundo inteiro pode ser alterado por causa da sua voz. Amém? E hoje, cara, minha felicidade é imensa porque eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, um pouco dos meus dias. Meu nome é Emerson, sou formado em engenharia eletrônica, trabalho um pouco na área diferente, trabalho na qualidade, mas tudo que eu sou hoje é um pouco de criatividade. Eu fico pensando, fico matutando as coisas no meu trabalho, no meu carro, na igreja, quando eu estou com os meus amigos, e isso é um pouco do que eu sou. Amém? E uma das coisas que tocou muito no meu coração foi semana passada, quando o Cal pregou que nós não devemos apenas ler a Bíblia, nós devemos enxergar onde está aquilo na Bíblia, o porquê aquilo está lá, para que aquilo foi direcionado, para quem. E a gente acaba lendo a Bíblia várias e várias vezes, e a gente acaba cometendo 1 milhão de coisas conforme a nossa cabeça, conforme o texto fora do contexto, usado como pretexto. E eu sou um desses caras que viveu assim, li a Bíblia várias vezes e não sabia nada de Bíblia, não sabia nada do que significava, não sabia nem poder citar 2 versículos juntos, interligando eles. E um exemplo que eu quero usar antes de iniciar minha palavra, eu estudava no Acesso, no terceirão, no meu ensino médio, e lá em casa nós somos 4 irmãos, uma menina e 3 meninos, e um dia eu estava andando na André de Barros ali, e avistei uma menina loira. Minha irmã é loira, cabelão comprido, e lá em casa a gente se abraça muito e tudo mais, e eu saí correndinho e tal, e dei um abraço. No que eu dei o abraço, só voltou a bolsa. Pá, e bolsada, e eu, desculpa, achei que era meu. Cara, mas não adiantava mais. Coisa parecida aconteceu com a esposa do Will, a Fer. Eu tava chegando no terminal do Sítio Cercado, vi uma mulher de casaco comprido, cabelo liso, é a Fer. Fui lá e dei um susto, mas só voltou tapa também, de todo jeito assim. E eu fiquei pensando, caramba, né, o que é isso, né? E Deus me fez lembrar dessas histórias aqui, porque aquilo que a gente pensa, isso pode gerar uma ação, e essa ação, ela não tem um impacto só sobre você, ela impacta todas as pessoas que estão à sua volta. O que você pensa pode mudar toda uma geração, pode mudar o pensamento de várias pessoas. Se eu não tivesse assustado, se eu não tivesse feito qualquer coisa ali, achado que era minha irmã, a vida daquelas mulheres ia continuar da mesma forma, elas iriam continuar o que elas estavam fazendo, mas o que eu fiz alterou o que elas estavam pensando em fazer, ou o que elas iam fazer em seguida. E nisso vem o texto de Romanos 12, que diz mais ou menos assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? O tema da palavra de hoje é moldados ou equilibrados. O que nós somos hoje, numa sociedade talvez perversa, numa sociedade destruída, numa sociedade em crise, o que nós somos? Né? As pessoas, elas começam a falar tão mal da sociedade que, você faz parte da sociedade e você tem que se incluir nisso.
A sociedade que a gente está em crise, ela é uma maldição ou ela é o que nós deveríamos estar sendo para essa geração? Então eu começo falando assim um pouco do padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu cresci achando que o padrão desse mundo era uma música secular, era um filme um pouco pior, era uma roupa curta, era os meninos com a cueca aparecendo, não pode. E eu achei que tudo isso era o padrão do mundo. Eu cresci dessa maneira, eu cresci acreditando nisso, que o padrão do mundo, eu não deveria me envolver com esse padrão do mundo, porque é um padrão que eu não fui criado para isso. Então eu transformava a minha mente não fazendo nada disso. Então eu não vou assistir esse filme, eu não vou escutar essa música. Então o que eu fiz? Eu estou com a mente renovada, estou com a mente limpa. Mas eu comecei a pensar, esse versículo ele não pode estar solto, sabe por quê? Em português é muito legal que algumas palavras ligam as frases e tudo mais. E o texto começa assim, portanto. E quando a gente fala portanto, a gente falou um monte de coisa e a gente está concluindo. Então, tal, portanto, não faça isso, portanto, faça isso, portanto, isso, portanto, aquilo. Nós concluímos uma ideia com uma ação. E cara, esse texto começa assim, então faz algum sentido eu só pegar ele assim, não, o padrão do mundo é isso, e nós estabelecemos o que é o padrão do mundo. E quando essa carta foi escrita aos Romanos por Paulo, ela basicamente tem 11 capítulos antes disso, que mudou a vida de muita gente que está aqui. Romanos 5, 6, 7, 8, quando a gente ouviu aqui, caraca, não, tá errado. É o que, meu Deus, não, nada a ver. Nossa, arrancar os 4 capítulos, tá beleza. E, na verdade, a gente não se atentou para tudo que está escrito antes para descobrir o que é esse padrão desse mundo. O que isso significa? Se é um padrão, então é alguma coisa, faz algum sentido. Então você pega a palavra anterior, não se moldem ao padrão desse mundo. Alguém que já deve ter trabalhado com alguma coisa de engenharia, de construção, sabe o que é um molde? Moldar é você colocar alguma coisa com fronteiras. Quando você coloca coisas com fronteiras, você se molda a alguma coisa. O padrão desse mundo, ele tem paredes, ele tem um teto, ele tem um chão, ele tem uma frente, a parte de trás, a parte do lado, e ele te molda, e você acaba se moldando a esse padrão desse mundo, sabendo até onde você pode ir, sabendo até onde você pode subir, sabendo até onde você pode descer. E nós passamos a vida inteira se moldando a esse padrão, e nós construímos as nossas próprias paredes, nós construímos as coisas até onde nós podemos ir, nós construímos os nossos limites. E acho engraçado que já na parte de baixo ele fala assim, pela graça que me foi dada, ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que você deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Você é do tamanho da fé que Deus te concedeu. Você não é nem um pouco menor do que isso e nem um pouco maior. O seu tamanho depende da fé que você tem. Depende de até onde você quer chegar. Depende da altura que você quer chegar. Depende da profundidade que você quer chegar nas coisas. Mas nós nos moldamos a um padrão e nós fomos para frente, para trás, para o lado. Mas o que é esse padrão? Se a gente lê de Romanos 1 até o 11, nós começamos a andar, e nós vemos que Paulo ele coloca algumas coisas chaves. Por exemplo, todos pecaram. Muitos morreram porque pecaram, porém muitos foram salvos. E ele começa a colocar algumas coisas que nós não compreendemos direito de início. Então quando ele chega e começa a falar sobre a graça de Deus, nós começamos a ter uma compreensão melhor, e ele chega no ponto do padrão deste mundo. O padrão deste mundo é achar que as boas obras agradam a Deus. É bem claro isso durante todo o texto. Ele cita várias vezes, e quando ele chega num ponto que ele fala assim, a única coisa que pode agradar a Deus, a única coisa que vai fazer você ser salvo, é a sua fé e acreditar em Jesus. E nós moldamos a um padrão que o quê? Que fala que nós não podemos, que nós precisamos fazer. Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Mas não.
O padrão desse mundo, ele diz isso, diz que nós precisamos fazer. E Deus já embaixo, ele fala assim, ó, tem um conceito equilibrado daquilo que você é. Você não precisa ter um conceito menor do que o que você é. É por isso que hoje é muito claro que o padrão desse mundo, ele te molda. Mas a vontade de Deus, ela te equilibra. Ela te equilibra a andar conforme você deve andar. Não, ela te equilibra a ser o que você nasceu para ser. Enquanto o fazer chega ali moldando o que você é, o que você fez, o que você isso, aquilo, desde que você nasceu, você não pode assistir esse tipo de desenho, não podia assistir nada, não podia assistir Dragon Ball, eu não podia assistir isso, e cara, eu ficava muito brabo com tudo isso. Eu não podia fazer nada. Até se eu aparecer com uma camiseta de caveira hoje em casa, minha mãe queima, com certeza absoluta. Eu sei disso porque eu vivi, e muitos aqui devem ter histórias parecidas. Eu nunca assisti tal desenho porque minha mãe não deixava. Eu não posso assistir esse filme, eu não posso assistir aquilo. Eu nunca escutei música, agora que eu escuto música. Cara, um padrão que destruiu a gente. Então Jesus veio para destruir esse padrão. Jesus veio para falar assim, ó, não, esqueça o padrão. Porque eu vou te dar um conceito. Eu vou te dar um conceito do que você é. E sabe o que você é? Você é o tamanho da sua fé. E nós caminhamos no texto, caminhamos e falamos. E no original, a gente encontra uma coisa que me deixou um pouco apavorado, na verdade, quando eu vi. O original fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós devemos nos transformar, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes, para que experimentem. O original fala para que experimentem. Num português correto, estaria assim, ó, para que experimenteis. Então, quem experimentaria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus seríamos nós. A mudança de mentalidade faria com que nós aproveitássemos dessa boa vontade. Mas não. No original, quem aproveita a boa vontade de Deus quando nós mudamos a nossa mentalidade é o mundo. Sabe por quê? Tem um versículo em Efésios, numa versão nova, que diz bem assim, ó, que a igreja não é periférica em relação ao mundo, mas o mundo é periférico em relação à igreja. A igreja está no centro das coisas. Todas as áreas são tocadas pela igreja. A educação, a arte, a família, a política, todas as áreas são tocadas pela igreja. Mas se nós invertemos esse papel, nós deixamos esse mundo fazer um padrão, porque a igreja deve ser, e a igreja vira mais uma área da sociedade. Mas não, se a igreja é o centro disso, se você é o centro disso, você toca o mundo. É por isso que a nossa mudança de mentalidade, ela é tão importante. Quando nós mudamos essa mentalidade, nós abrimos o mundo, nós desbravamos o mundo inteiro. E o que é interessante disso, é que nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa. Nós podemos trazer ela de um padrão, nós podemos colocar um conceito nela. Esse conceito que nós colocamos, ele se chama ser. Você é. Esse é o conceito. É isso que te define hoje. Não é o fazer, porque o padrão de fazer, ele vai te levar a uma vida de derrota. O padrão das boas obras, ali eu posso colocar uma obra má, e eu posso quebrar todo o seu fluxo, tudo aquilo que você estava fazendo, bom, você fez um mal, eu quebro tudo isso. Eu te defino ali, não, agora você fez mal, volta no início. Se tua vida fosse um gráfico, nas boas obras seria assim, boas obras, putz, obra má. Boas obras, não. O que a graça fez, ela fez assim, ó. Equilibrado. Você tem um equilíbrio. E você não precisa mais dessas paredes, você não precisa de mais nada, porque você pode caminhar livremente, você pode andar livremente por esse mundo.
E sabe, quando você descobre esse conceito, quando você descobre o ser, é quando você descobre o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, não é você quem ganha, é o mundo que ganha com isso. É o mundo inteiro que é alterado por causa do seu propósito. E a Bíblia fala bem assim, ó. Complete esse versículo, vamos lá, quem sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Tá vendo como só poucas pessoas sabem o resto desse versículo? Sabe por quê? Você ama Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Você ama Deus, vai dar tudo certo. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama Deus, beleza. E andam conforme o seu chamado, do seu propósito. Aqueles que entenderam o chamado do seu propósito, aqueles que caminham num propósito, mudam o ambiente que está ao seu redor. Aqueles que entendem, as coisas começam a cooperar para o bem. Não que as coisas começam a dar certo, mas o mundo começa a ser alinhado com a vontade de Deus. O mundo começa a ser alinhado com a vontade perfeita, com a vontade agradável, com a vontade pura de Deus. É isso que Deus nos chamou desde o início. Essa manifestação dos filhos de Deus são manifestações de propósitos, manifestações do porquê vocês nasceram, manifestações do porquê eu nasci. Entender isso faz o mundo ser alterado. Entender o seu propósito quebra o padrão do mundo. Já pensou que o mundo ele segue uma linha que talvez seja desgovernada? E o mundo que nós vemos hoje, talvez pela televisão, a informação ela chega rápida. A informação, meu Deus, teve isso, o menino está morto na frente do mar. Meu Deus, teve um terremoto no Chile e quebrou os prédios de Porto Alegre. A informação ela está muito rápida. Ela começa a se expandir tanto, e ela chega errada às vezes, e isso desgoverna o mundo. A informação pode desgovernar o mundo, assim como a informação pode alinhar o mundo para um propósito. O que eu fiz com aquelas duas meninas, eu assustei uma e eu dei um abraço na outra. A única coisa que eu vi foi bolsa e tapa, porque a minha linha de andar, ela ficou desgovernada. Porque eu achei, eu agi. Porque eu pensei, eu agi. Penso, logo existo. Penso, logo ajo. Penso, logo isso. Não. Penso, logo sou. Quando nós pensamos, nós entendemos. Não, eu sou isso, eu consigo fazer isso. Por isso que a minha fé, ela me deixa ilimitado. A minha fé, ela me deixa infinito. A minha fé diz que eu devo chegar onde eu devo chegar e onde eu vou chegar, e onde eu fui feito para chegar. E isso inclui o seu propósito, isso inclui o porquê você nasceu. Uma vez eu ouvi uma frase que mudou totalmente a minha vida. Deus está no céu e nesse céu tem várias bolas chamadas propósitos. E quando Deus quer cumprir um propósito, Ele faz nascer uma pessoa. Cara, quando Deus quis criar um propósito, quando Deus quis que esse propósito fosse cumprido, Ele criou você. Ele te deu a existência. Ele falou, não, desce e arrasa. Tipo a comunidade do Orkut lá. Deus disse isso para você. Desce, faz. Não, Ele falou, seja. Porque o padrão que nós criamos, seja, né? Porque o padrão desse mundo não nos define mais. Nós não somos mais moldados. Nós não somos mais moldados. Nós somos equilibrados. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de uma parede que nos defina. Nós não precisamos de um teto que diga até onde nós podemos ir. Nós não precisamos de chão, porque nós voamos. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de matéria para fazer com que as coisas aconteçam, porque nós temos uma voz. Nós temos uma voz, e as ondas sonoras de graça que saem da nossa boca, as ondas sonoras de graça que são geradas dentro das nossas cordas vocais, elas definem destinos, elas mudam vidas. Essas ondas mudam o ambiente que nós entramos, o ambiente que nós criamos, qualquer coisa, o seu trabalho, a sua escola, qualquer coisa, em qualquer lugar, você é. E o padrão do mundo não define o lugar onde você está, porque houve um equilíbrio. E quando nós lemos sacrifício vivo, Emerson, mas você está falando para não fazer?
E o sacrifício vivo, sabe qual que é um sacrifício aceitável a Cristo? Ele está lá em 1 Pedro, e ele diz assim, ó, agora que vocês provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Um sacrifício aceitável, um sacrifício vivo, é você provar dele, é você ser uma pedra na edificação dessa igreja, na edificação da igreja em todos os lugares onde o mundo é periférico a ela, e é saber que você é um sacerdócio santo. Fazer não te leva a ser santo, ser te mostra que você é santo. Hoje eu deixo essa mensagem com vocês, que queima no meu coração, dizendo, padrão, você não me define, minha fé define a minha ilimitação, a minha fé define a minha infinidade, a minha fé define aonde eu posso ir e o que eu posso fazer. A sua fé mostra para você até onde Cristo fez você para ser. A sua fé mostra onde você deve ir. A sua fé vai mostrar para você que você pode fazer muito mais, que você pode ser muito mais, e que você pode ser a expressão daquilo que um dia foi gerado, a expressão de um propósito. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo com vocês hoje. Amém?